Amigos do programa Momentos de Reflexão, quinta-feira, 12 de agosto, nesse mês vocacional, vivendo a segunda semana, a vocação e o dom da paternidade. E nós vamos, neste dia, sobretudo, pedir para que os pais de família tenham, de fato, a graça de viver a fidelidade desse dom. E, neste dia também, estamos celebrando Santa Joana Francisca de Chantal, uma religiosa. E nós vamos meditar no Evangelista Mateus, no capítulo 18, os versículos 21 e 19, versículo 1. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão se pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, aproximaram-lhe um que devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar o patrão, mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Caros irmãos e irmãs, por meio da parábola que acabamos de ouvir, o empregado devedor, Jesus nos explica que, assim como nós pedimos um prazo a Deus para nos reabilitar de nossos pecados, nós também precisamos dar àqueles que pecam contra nós a chance para que possam também penitenciar-se. Diante disso, ficamos, pois, de tomar consciência
de que o reino dos céus é feito de perdão. Jesus nos revela que o reino dos céus é daqueles que sabem perdoar e têm paciência com os erros dos irmãos. O reino de Deus acontece pelo perdão de Deus aos homens e mulheres, mas também depende do perdão que os homens e mulheres dão ao seu próximo. Não podemos almejar receber o perdão de Deus se também não perdoamos aos nossos irmãos. Jesus vai mais além, quando explica para Pedro que o perdão deve ser dado não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7, isto é, perdoar sempre. Na mesma medida que Deus perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, nas quais são maiores do que as montanhas de dinheiro. E nós também precisamos oferecer o perdão às pequenas ou grandes faltas que nossos irmãos cometem contra nós. Não se trata de quantas vezes teremos que perdoar, porque a medida do perdão é contínua e devemos perdoar sempre, não só até 70 vezes 7. E é por isso que perdoar a vida toda e todos os dias, sempre é tanto quanto for necessárias e quantos dias, quantas semanas, quantos meses, quantos anos precisamos dessa graça. Caminharmos nessa direção, necessitamos também do perdão de Deus para que nossas inúmeras culpas sejam perdoadas. Aquele que perdoa naturalmente será também perdoado, e a compaixão é o tributo de Deus, que somos criados à sua imagem e semelhança, e nós também podemos ser compassivos no perdão. E estamos encerrando todas as características do amor de Deus, ou seja, a misericórdia, a paciência, a compreensão, a justiça, a bondade e a humildade. É este o ensinamento de Jesus sobre o perdão. Não nos adianta replicar ou justificar os nossos casos, ou regrar para todos nós como nós devemos agir. Como você está sobre este assunto de perdão? Está precisando do seu perdão? Você tem exercitado o dom do perdão? Você, pelo menos, deseja perdoar aquela pessoa que te ofendeu? Você se sente perdoado por Deus na mesma medida com que você tem perdoado as pessoas que te ofendem? E se precisar perdoar é uma grandeza sem medida, no perdão está o amor verdadeiro de nossa santificação. E é por isso que Jesus vai nos dizer que é preciso perdoar mais do que 70 vezes 7. Ou seja, sempre perdoar. O amor verdadeiro não tem medida. O mundo e as nações se esquecem do verdadeiro Jesus Cristo e não experimentam
a sua graça na sua vida. E é por isso, irmãos e irmãs, que nesse tempo da pandemia, nesse tempo difícil que estamos vivendo, diz um ditado que nos quartos dos hospitais é onde se vê a realidade da pessoa humana com relação à vivência da graça do perdão. Nós precisamos realmente meditar nesse Evangelho, prosseguir orando e pedindo a Deus que conceda a nossos irmãos e irmãs que estão com fragilidade na saúde, os enfermos, os atingidos pelo Covid, para que tenha essa graça também de viver a graça do perdão. E os profissionais da saúde que tenham a força para ajudar nossos irmãos a adquirir o dom da saúde. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.